Vamos lá então, próximo slide. Próximo, aí. O modo de Deus justificar. Isso aqui é pouco estudado, pouco conhecido mesmo entre os adventistas. Quando se considera, normalmente, esses três tópicos que a gente vai estudar, é, vai dar problema. Dá problema por falta de consideração exata, de precisão de conceito sobre, quero dizer, precisão no sentido de exatidão de conceito no que diz respeito à graça, Cristo e fé, os três. Olha aí, ó, o estilo de Deus justificar ao pecador é por graça, por sangue e por fé. Ou, em outras palavras, por graça, por Cristo e por fé. Como está escrito em Romanos 3, verso 24. Tem uma setinha aí, tá errado. Verso 24 e 25. A justificação, ou seja, a obra de Deus declarar o homem inocente baseado nos méritos de Cristo, é obra da Santíssima Trindade, ou seja, a justificação como um todo envolve a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só Cristo. Nós vamos considerar isso. O Pai, ó, a Trindade, Deus dá a sua graça, Deus o Pai, sua graça. É a fonte da justificação, é Deus o Pai. O Filho derramou seu sangue, é o modo da justificação, o modo pelo qual ela chega a nós. A justificação nos é concedida, é o Cristo. E a condição para recebê-la é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá fé ao pecador para crer em Cristo. Então, nós temos três itens aí: a graça, Cristo e fé. Hoje, nós só estudaremos graça, vai ficar longo demais. E por que vai ficar longo demais? E por que a gente não estuda os três tópicos hoje? Provavelmente não dá. Por quê? Apesar de normalmente dar, por que não vai dar nesse estudo? Porque nós estamos tentando dar exatidão no princípio, né? Exatidão no termo, graça. E para dar exatidão, a gente tem que abordar graça sobre vários aspectos e descartar todos aqueles errados. E fica só o conserto, no que diz respeito à justificação pela fé. Antes de qualquer coisa, em 1 Pedro 4:8, 4:8 não, 4:10, 1 Pedro 4:10, lá fala da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. E por que que eu friso isso? Porque a graça significa favor. O favor de Deus, né, graça, favor, ele tem vários aspectos, ele tem várias formas. 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando você imagina a graça, como você já sabe que graça é favor, você imagina que ela é multiforme, quer dizer que esse favor de Deus, ele tem várias formas. E nós estamos tratando daquela que diz respeito à justificação, ou seja, é a graça justificadora. Não é graça santificadora, não é graça em outras áreas, é graça do crescimento, é outra. A graça agora, o favor de Deus, é um favor que diz respeito à aceitação do homem e a permanência do homem enquanto aceito, né? Nesse estado de aceito. Então, essa graça justificadora, ela é caracterizada por Paulo. Olha o que diz o slide. O slide diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, Romanos 3:24. A palavra graça, neste contexto paulino, quer dizer simplesmente a atitude misericordiosa e favorável de Deus para com homens pecaminosos e indignos. Ou seja, graça nesse verso aí, nesse contexto paulino, não é uma coisa em mim, não é um poder em mim, porque tem a graça santificante, não é mentira, é bíblico a graça santificante, é bíblico, mas não é dessa graça que está falando. Essa graça, a graça da qual está falando é favor imerecido, como está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 398. Está dizendo assim, graça é favor e misericórdia merecidos. E o homem não tem nenhum mérito para alegar a Deus. Né? Ele não tem, o crente, o homem cristão, não tem nenhum mérito a alegar a Deus, a não ser se agarrar aos méritos de Cristo. A misericórdia de Deus vai se estender a ele, pelos méritos de Cristo. Não porque ele mereça. Mensagens Escolhidas, volume 1, 398. Anote, quem tem um livro, consulte. Quem não tem, cata latinha no dia de jogo do Palmeiras, do Corinthians, pega a latinha,
leva no ferro velho, vende, compra o livro Mensagem Escolhida, volume 1. Compra, é necessidade. Deixa eu ver o slide anterior, se eu terminei ele. Isso, pode ir, eu já terminei, obrigado. Paulo está falando, nesse caso, né, de Romanos 3:24, ele está falando de uma atitude no coração de Deus, e não, como ensinam os católicos, de uma qualidade no coração do homem. Quando os católicos falam de graça justificadora, eles estão falando de uma graça no crente. Curiosamente, olha que interessante, curiosamente, entre os adventistas que descambam seu conceito de graça e de lei, etc., eles creem que a graça é no homem. Não, a graça que nos faz aceitos perante Deus não está no homem, está fora do homem. É uma atitude, uma disposição no coração de Deus. Não é uma disposição no coração do homem, pelo qual o homem se torna mais obediente. Não é isso que faz Deus aceitá-lo. É a graça no coração de Deus. O favor é dele, não nosso. Próximo slide, vejamos aí. Está assim, vamos lá. O próximo. Paulo torna isso claro ao dizer que somos, faltou um E aí, a correria da digitação, que somos justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente. A palavra gratuitamente, ela significa sem causa. Romanos 15:25. Quando Jesus falou assim, para que se cumprisse a profecia, odiaram-me sem causa. Quando ele fala odiaram-me sem causa, quer dizer, eu não fiz nada para merecer o ódio. Quando fala da justificação pela graça de Deus, está falando, eu não fiz nada para merecer. É uma justificação, é uma aceitação sem causa, ou seja, eu não causei ela. Eu não mereço ser aceito como inocente. Por isso que, nos escritos que eu já li, diz assim, graça significa ser aceito apesar de ser inaceitável. É ser aceito apesar de sermos inaceitáveis. Interessante, né? Então diz aqui, nenhuma quantidade de crença, de obediência, de arrependimento ou edificação de caráter, nenhuma delas, induzirá a Deus a considerar o homem como justo perante ele. Então, não é o muito crescimento cristão, a consagração, a obediência, tudo isso é importante. Crescimento cristão, obediência, buscar semelhança ao caráter de Cristo, tudo isso é importante, é dever cristão. Não estamos negligenciando. Não estamos dizendo que está errado. Nós estamos dizendo que não é isso que nos faz aceitáveis à vista de Deus. Que não é por causa da nossa edificação de caráter que Deus olha para mim, para você e fala assim, agora sim, agora passa para cá, para o meu rebanho, que os outros não aceitam, não. Não é assim. Próximo slide. E não é só na conversão, tá? Isso é assim durante a vida. Mesmo Enoque, antes de ser trasladado, ele era visto justo aos olhos de Deus, né, perante Deus, pela fé nos méritos do Cristo que viria. Pela fé em algo que aconteceria no futuro. Era uma fé prospectiva, que se apegava no prospecto, naquele ritual de animais, né, de mortos, sacrifício cerimonial de sacrifício de animais, que ele via naquele ritual um emblema, um símbolo daquilo que Jesus, o verdadeiro substituto, faria na Terra, no futuro. Então, a fé dele se apegava a Cristo, e por causa daquilo ele foi aceito. Então, não foi por causa da grande santificação. Não estou dizendo que ele não era santificado, obediente. Era sim. Todos que são salvos são assim. Mas não era em virtude dessa obediência que ele era aceito. É disso que eu estou falando. Então, Deus entende, ou melhor, estende seu favor imerecido, independente de qualquer qualidade que se encontre no pecador. Então, é isso. É importante lembrar que Paulo não está somente falando do ato da justificação no momento da conversão, quando eu me converti, justificado. Não é isso. Ele usa o tempo gerúndio, novamente o presente contínuo no grego. Ele diz assim, sendo justificados, por exemplo, agora, falando sobre justificação, eu não terminei, mas estou falando, está em processo o que eu estou falando, entendeu? Não acabou ainda. Ele está dizendo que nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, não é redundância isso não, tá? Ele está dizendo gratuitamente por seu favor, como querendo dizer, Deus não estende o favor porque eu faço alguma coisa. E eu sendo, quer dizer, é hoje desse jeito, amanhã desse jeito. Olha que interessante agora. Isto significa que nós nunca poderemos deixar ao passado, né,
conceber ou imaginar que a ideia da justificação pela fé é uma coisa no passado, estanque. Aconteceu, acabou. Não. Porque ele diz assim, sendo justificados. Então eu sou justificado ontem, fui, né? Ontem, sou hoje, amanhã serei justificado pela graça, depois pela graça. Ou seja, jamais poderemos permanecer no favor de Deus, a menos que seja por pura graça, pura misericórdia. Próximo slide. Fomos considerados justos. Olha que interessante isso, gente. Eu vou até abrir o texto bíblico. Anota aí Colossenses 2,6. Presta atenção. Somos considerados justos só no misericordioso reconhecimento de Deus. E permaneceremos considerados justos no reconhecimento de Deus somente enquanto permanecermos desse jeito, considerados justos. Na misericórdia, não por nossas obras. Em Colossenses 2,6 diz assim, esse texto é maravilhoso, e ele, incrivelmente, eu uso pouco. Eu sei que ele é maravilhoso, mas às vezes é muito raro eu colocar no meio da pregação, sabe? Mas numa abordagem do perfeccionismo, né, da crença de que o cristão, quando aceita Cristo, se converte ou se santifica, ele para de pecar e não peca nunca mais, até a volta de Cristo, de que o cristão pode, a crença de que o cristão, é heresia, tá? A crença de que o cristão pode alcançar a vida de Cristo na terra, a santificação dele na terra, isso é uma besteira ao todo. É um besterol com pintado de cristão, tá? Com ar, né? Com verniz de cristão, mas o interior é podre. Colossenses 2,6 diz assim, olha que interessante. Colossenses 2,6, é maravilhoso. Ele diz assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então você percebe que não dá para ultrapassar a justificação por graça. Tá, então tá bom, daqui 20 anos atrás eu me converti, não foi 20, no meu caso foi 32, né? 32. Aí, 32 anos atrás, eu me converti. Aceitei Jesus e fui justificado pela graça. Hoje eu não preciso mais da graça, da graça justificadora? Não. Eu só estou na graça santificadora. É o poder de Deus em mim. Eu vou, olha aqui, é o Hércules da santificação. Ninguém me iguala. Eu sou o cara assim, empedernido, e eu vou e eu venço. Não. Não. Tá errado. Tá errado. O cristão vai lutar contra o mal. O cristão vai obedecer à lei e vai lutar contra o mal. Não vai se render ao pecado. Mas ele reconhece, mesmo sendo 30 anos, 25, 50 anos na igreja, cristão, consagrado, dedicando-se, estudando. Não estou dizendo que é o meu caso, né? Estou dizendo que eu preciso mais. Nunca atingi o alvo. Eu sei que eu não vou atingir, mas eu continuo avante, seguindo para adiante, porque Deus não quer que a gente estacione, que a gente fique. Deus não quer que a gente fique, né, indiferente às coisas espirituais. Ao contrário, quer que a gente empenhe-se numa luta. Né? Nós estamos numa batalha. Não é para chegar lá na batalha e abrir o peito e falar, me dá um tiro. Não é assim. Nós estamos lutando para viver, para lutar contra o mal, nossos adversários, contra o pecado, etc. Então, nós não podemos nos entregar. Contudo, nós só conseguiremos permanecer justos perante Deus, nas considerações dele, se nós continuarmos como estávamos no começo. Com aquela dependência, Senhor, eu não mereço, mas obrigado pelo seu perdão. Aí amanhã, mesma coisa. Daqui 100 anos, mesma coisa. Não muda, mesmo esquema. Próximo slide, vejamos aí. Diz assim, se alguma vez, incluindo o tempo de angústia aí, viu? Pudéssemos estar como aceitáveis diante de Deus, devido à nossa obediência ou excelência moral, não seria mais justificação por graça, senão justificação pelas obras. Abramos nossas Bíblias em Romanos 11, verso 6. Esse texto é um texto que ele é como se fosse uma bomba, é uma bomba definitiva, sabe? Aquela bomba assim do tipo de nêutron. Tem bombas mais poderosas atualmente, eu que não conheço elas, mas tem bombas mais poderosas do que a bomba de atômica, tem a nêutron, se não me engano, é bomba nuclear e hidrogênio, sei lá, tem bombas piores. Mas vamos lá, 11:6 de Romanos diz assim, esse texto é uma bomba, diz assim,
E se é por graça, quer dizer, eu vou falar como se fosse numa linguagem mais atual, usando o texto do Mensagens Colhidas, volume 1, página 398, que diz assim, graça é favor e misericórdia. Então diz assim, ó, mas se é por favor, já não é por obras. De outra maneira, o favor já não é favor. Ou seja, se é favor, não pode ser por obras, entendeu não? Se é por graça, não é por obras. Do contrário, a graça não é graça, é outra coisa. Você entende agora onde a gente parou? Que é assim, tem a multiforme graça de Deus, mas a graça justificante é uma só. E não tem como usar nesse tema, não tem lugar nenhum para usar nesse tema de justificar o homem perante Deus, o pecador perante Deus, a ideia de boas obras. Não tem lugar nenhum. Se colocar boas obras, a graça já não é graça. Não é graça. Entendeu? Ah, não, mas eu estou me santificando tal e eu acho que por isso Deus vai me aceitar. Escuta, não é graça. Você entendeu? Tá errado. A graça que nos faz aceitos perante Deus é uma atitude no coração de Deus, pelo qual Ele, por sua misericórdia e favor, nos considera justos por causa de outro, não pelo que nós fazemos. Se você, em algum momento, pensou que, não, mas eu estou sendo consagrado e estou dedicando a Deus e estou me santificando e transformei a minha alimentação e meu vestuário e meu entretenimento, tudo bem. Puxa vida, que maravilha, faça isso. Mas não coloque isso como meio para Deus te aceitar. Não creia que isso faça Deus te aceitar. Se fizer, já não é mais graça. Aí é obras. Ou seja, no método para justificação, só tem um, graça. Se você colocar obra, já não é mais graça, é outra coisa. Você trocou o método. O caminho é outro. E nesse caminho é maldição. Gálatas 3:13. Eu não vou nem me delongar nisso, porque já estudamos isso outras vezes. Próximo slide. Aqui devemos parar para distinguirmos claramente entre Cristo e o crente. No assunto da justificação, nunca devemos fazer um paralelo entre Cristo e o pecador. Quando a gente faz, só se for para destacar o contraste. Não a igualdade, porque não há. Próximo slide. Está escrito do Salvador o seguinte, 1 Timóteo 3,16. Isso é maravilhoso, principalmente na Bíblia Revista e Corrigida ou Corrigida e Fiel. Maravilhoso. Diz assim, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos homens, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Deus se manifestou em carne. Cristo é Deus. Por que isso é importante? Para a gente perceber a distância entre nós e Cristo. Primeiro, ele é Deus. Primeira coisa. Se fez homem, mas continuou sendo Deus, embora sendo homem. Vamos lá, próximo. Cristo estava tão cheio do Espírito, mesmo com toda a plenitude da divindade corporalmente, Colossenses 2:9, que era realmente justo diante de Deus em sua pessoa. Ou seja, Deus o Pai não considerava Cristo justo por causa de uma outra pessoa, ou uma outra questão fora de Cristo. Era Cristo mesmo, em pessoa, que era justo. Aí ele diz assim, nele habitava toda a plenitude da perfeição divina. Uma vida infinita, que se igualava com as mais amplas demandas da lei infinita, ou exigências da lei infinita. Próximo slide. Ele, né, Deus, poderia olhar a Jesus diretamente, sem mediador, e dizer, este é meu filho amado, em quem tenho contentamento, em quem me comprazo. Jesus era justo, agradável, aceitável a Deus em sua própria pessoa. Isto nunca poderia ser dito de nossa vida. Nós podemos ser agradáveis a Deus, porque outro é agradável, entendeu? Nós podemos ser agradáveis a Deus porque outro é agradável. Efésios 1:9, não sei se eu nem coloquei aí, mas é um texto que eu costumo usar, é maravilhoso. Efésios 1:6, nessa versão é boa, é que eu estou segurando. Normalmente, gente, para estudar justificação pela fé, a melhor versão não é divindade, tá? Justificação pela fé. A melhor versão é a revista corrigida. Para estudar sobre divindade de Cristo, é revista atualizada, ou edição contemporânea. Então, é bom a gente ter várias versões, porque cada uma atende melhor determinado assunto. Efésios 1:6 diz assim,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, Deus nos fez, ou fez com que nós fôssemos agradáveis a ele no amado. Por causa de outro, não por nós. E é o que está escrito no slide, próximo slide. Eu nem coloquei o versinho aí, mas vamos lá. Já estamos terminando já. Vivemos sob o pacto da graça. Nós, hoje, vivemos sob o pacto da graça. Cristo viveu sob o antigo pacto de obedecer e viver. Galatas 4:4. Nesta vida, poderemos permanecer justificados somente por graça. Abre parênteses, ou seja, pelo misericordioso reconhecimento de Deus. Fecha parênteses. E nunca pelo Espírito. Vamos entender isso, ó. Nós somos justificados por graça mediante o sacrifício de Cristo. Eu vou completar com um verso que nós não colocamos aí agora. Romanos 3, verso 24, nós consideramos só a primeira frase, não a segunda. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós só estudamos, até agora nós estamos estudando só essa frase. Nós não estudamos nem na segunda frase, que a segunda frase é o seguinte: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, a redenção pela graça há em Cristo, não no Espírito, entende? E o Espírito habita em nós. Se você imaginar, ó, o Espírito Santo habita em nós, e é ele que me justifica, ou seja, a justificação estaria em nós. Estaria dependendo de uma obra do Espírito em nós. E seria, de certa forma, por obras, mas não é pelo Espírito que nós somos justificados. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, não pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá fé, é outro aspecto. Nós somos salvos pela Santíssima Trindade. Mas cada um tem um papel a desenvolver. E o do Espírito Santo não é nos justificar. É nos dar fé para crer em Cristo, para que nós sejamos justificados. Mas ele mesmo não justifica, quem justifica é Cristo. Entende, gente? Se você perder o fio da meada, você se complica todinho. Vacilou, cai da verdade, da plataforma da verdade. Então aí nós temos assim, ó. Nesta vida podemos permanecer justificados somente por graça, ou seja, pelo misericordioso reconhecimento de Deus, e nunca pelo Espírito. Por quê? Vamos continuar. Porque nesta vida só temos as primícias do Espírito Santo, ou o penhor do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus. Está em Romanos 8, 23 e Efésios 1, 14. E também em 2 Coríntios 1, verso 20 ou 21, por aí. Fala que nós temos o penhor do Espírito Santo. Então, nós não temos o Espírito Santo como Cristo tinha. Entendeu a diferença? É como se a gente estivesse mostrando agora o contraste entre a luz das estrelas e o brilho do sol. As estrelas, quando é noite, elas brilham. Nossa, a gente fica, puxa, né? Elas aparecem, o brilho delas assim aparece claro assim para nós. A gente consegue discernir cada estrela, né? E quando chega o dia que raiou o sol, a gente mal consegue ver a estrela, porque o brilho do sol faz ofuscar o brilho da estrela. O brilho da estrela some diante do sol. A mesma coisa, nossa pureza perante Cristo. A nossa pureza, se é que a gente pode chamar de pureza, some comparado com a justiça e a pureza de Cristo. Então, dado esse contraste, a gente entende que não pode ser o Espírito Santo em nós que cause a justificação. Não é isso. Não nos esqueçamos que esta graça justificante significa favor imerecido, mostrado para com pecadores indignos. Mensagem escolhida, volume 1, 398. Próximo slide. Aí nós terminamos com esse texto. Vai terminar agora, tá bom? Terminando antes. Aí eu termino e nós temos mais alguns minutinhos aí para fazer perguntas e respostas, interagirmos um com o outro. Então diz assim: a sua presença se tem tornado macilentes todos os rostos. A irmã White aqui, ela está falando da segunda vinda, descrevendo a glória de Cristo. Já está aparecendo do céu, os ímpios já estão fugindo da sua presença, e todos estão tremendo, justos e ímpios, estão tremendo diante da presença de Deus. Então diz assim: e cai o terror, assim, a sua presença se torna macilento, tem se tornado macilento todos os rostos, sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror e desespero eterno.
Derrete-se todo o coração. Aí, não é só o crente, não é só o ímpio, não, tá? Derrete-se todo o coração e treme os joelhos, e os rostos de todos empalidecem, perdão. Jeremias 30, verso 6, na 1, 2, 10. Ela continua, os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Você percebe, né? O desespero aqui, a tremedeira, o pavor, não é só dos ímpios, os próprios salvos estão tremendo. Próximo slide. Segunda vinda, tá? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo, a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E eles podem então se levantar do seu tremor e confiar na graça de Cristo, e esperar Cristo vindo em glória, sem receio agora, porque Cristo falou assim, minha graça te basta. Então eles ficam em pé e eles ficam contemplando a proximidade do Filho do Homem. Então, gente, isso porque os 144.000, mesmo assim na segunda vinda, eles continuam dependendo da misericórdia de Deus, continuam dependendo da graça. Se eles não estiverem confiados, né, com fé na misericórdia de Deus, eles jamais podem ser aceitos. Então, essa é uma questão preciosíssima, que faz com que, uma vez estudado isso, gente, faz com que tudo comece a se encaixar, começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Porque até os aspectos, vamos dizer assim, mais solenes da santificação, dos deveres cristãos, de crescimento cristão, de buscar a semelhança com o caráter de Cristo, etc. Até essas questões, elas começam a se encaixar e fazer sentido e não deixar os crentes em desespero, não deixar os crentes desanimados. Eles ficam animados, confiantes de que, mesmo se esforçando e sabendo que não vão atingir o ideal de Deus, eles sabem que é por meio de Cristo que eles estão sendo aceitos, pelos méritos de Cristo, não por algum esforço seu. Então eles continuam se esforçando, mas não a fim de ser aceitos. Portanto, não é sob aquela pressão do tipo, se eu não fizer, eu não vou ser aceito. Não, eles vão fazendo assim, eu vou fazendo, Deus vai me abençoar, vou lá. E continua. Então, eu espero que, de certa forma, né, o estudo desta noite tenha lançado alguma luz aí no seu coração, em esclarecer que a mensagem de Paulo, apesar de valorizar as boas obras, como em 1 Tessalonicenses 4, versos 5 a 8, que fala que 4 a 8, que fala que a vontade de Deus para vós é a vossa santificação, que mesmo considerando que ele dava valor, né, à lei, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, né? Então, assim, ele reconhecia que em nenhum aspecto de nossa obediência, ou de alguma qualidade que é em nós, é que faz Deus nos aceitar, não é. É por Cristo. Então é isso, gente. Abre o áudio, abre o vídeo, bate, protesta, briga comigo, se rebela, é um momento de sublevação Esse, e bora lá. esse finalzinho aí, ele, inclusive, tira qualquer ideia, de, por exemplo, de André, assim, né? De que os 144.000 são aqueles super guerreiros vitoriosos que saem vencendo e para vencer, né? Como se fosse Cavaleiro Branco. Porque se eles mesmos estão tremendo, eles têm consciência De quem são? de quem são. A gente está fazendo conjectura aqui, né? Infelizmente, alguns dizem, mas não está escrito isso lá. Não está escrito, irmão, mas precisa estar escrito para a gente entender que é assim? Não precisa. Se eles Mas, estão tremendo, isso já está evidente. sim, e tá escrito, o que está escrito? No História da Redenção está escrito que eles são pecadores, indefesos, dependentes e arrependidos. No mesmo livro, não, no Patriarcas e Profetas fala assim que eles devem confiar unicamente nos méritos da expiação. Então, se eles são tão bons assim, por que eles precisam continuar confiando nos méritos da expiação no período de pragas, se eles alcançaram vida sem pecado e a vida sem pecado deles eles alcançaram para poder viver sem Cristo, diante de Deus? Não.
Eles vivem sem Cristo perante Deus, mas confiando nos méritos de Cristo. É a única maneira pela qual eles são preservados das pragas. Embora eles sejam Romanos 5:9 consagrados. fala isso. Embora sejam consagrados. Olha, eu não quero, em nenhum momento, dar a impressão de que os 144 mil não serão dedicados a Deus. Serão, misericórdia, não brinca com isso. Vão ser consagrados, tementes a Deus, mas eles não são heróis do tipo, eles não são sobre-humanos, entendeu? Eles não são Hércules. Eles não são alguém que, por exemplo, se santificou tanto que não dá nem para comparar comigo, com a gente, com cada um de nós. Que se a gente tivesse diante dele, a gente ia tampar os olhos porque o rosto dele está brilhando. Não é assim. Não é assim. Mesmo no caso de Moisés, vamos imaginar assim, ó, vamos lá, mas aí alguém fala assim, peraí, mas o rosto de Moisés brilhou quando ele subiu no monte para falar com Deus. Mas o brilho era de Deus nele, não era dele. Era próprio, exatamente. Tanto é que o brilho acabou. Teve um tempo que o brilho não estava mais. Exatamente. Então, e o maior erro, eu entendo, para quem acha que os 144 mil, não, eles têm que ser perfeitos, porque Cristo não está lá no santuário intercedendo. Gente, olha para o Antigo Testamento. Cristo não tinha nem o direito de ser nosso advogado ainda. E mesmo assim, Abraão foi justificado pela graça. Então, essa que é a questão. Esse argumento ele não faz sentido, né? Porque agora Cristo ele já obteve o direito de ser nosso advogado. Ellen White diz que na cruz ele obteve o direito para ser nosso advogado. Então, digamos assim, que nós estamos, até os 144 mil, estão com mais direito de confiar na graça do que quem veio antes, né? Quem veio antes foi mais ainda, exatamente. Mais ainda. E eles ainda trazem essa ideia de que precisa. Não, se não precisou no Antigo Testamento, não precisa agora também. E outra coisa, aquele texto de João Calvino que você mostrou é bem legal. Mas fala aí, qual continua que você... É uma coisa interessante que como Deus prepara as coisas. Porque, note, em toda essa mensagem que eu tenho pregado, né, de justificação pela fé, desde 1994, quando eu tive o primeiro contato com essa mensagem, foi em 94 com o material do Ricardo Marinho. Primeiro em 94, foi lá. Então, assim, é isso aí, ó, que tá na mão do Bruno aí, vocês estão vendo. Então, depois daquele primeiro contato, em toda essa mensagem, teve elementos dessa mensagem que eu não vi em livro nenhum, em nenhuma revista. Por exemplo, em nenhum momento da revista chamada O Santuário, que são as revistas que ele faz, que são destinadas aos adventistas, em nenhum momento, essa daí, ó, em nenhum momento existe esse texto desejado, que fala que Cristo estava alcançando o direito de ser nosso advogado. Em nenhum momento. Se foi um encontro meu, foi eu que consegui isso. No livro Desejado de Todas as Nações tem essa citação aí. Então, Deus foi providenciando as coisas de tal forma que as peças foram se encaixando. O que eu aprendia da Bíblia, o que eu lia em Ellen White e o que eu tinha nessas revistas chamadas Santuário, Pregoeiros de Justiça. E aí a coisa ficou tremenda. Daí aqui.